nós estamos gravando, né, só recuperando, né, do que se trata o evento, a primeira jornada de iniciação científica interna do curso de Engenharia Ambiental. Então, a Ana Carolina fez uma apresentação breve, juntamente comigo aqui, correlacionando aí o evento com o projeto de extensão. Então, Ana, te passo a palavra, fica à vontade de você e a equipe para guiar o evento, qualquer coisa. Ok, obrigada, professor. Bom, a nossa primeira palestrante é a Isabela. Ela acabou de se formar no curso, né, e começou o mestrado agora também. Mas ela vai falar um pouco para a gente sobre como que a gente pode fazer IC em outro curso. Por exemplo, a Engenharia Civil, que é um curso que se relaciona muito bem com o nosso também. E eles têm certas demandas que a gente pode suprir. Então, ela vai apresentar um pouquinho para vocês de como foi a experiência dela quanto a essa junção, né, ambiental e civil. Aí, à medida que as outras forem iniciando, eu faço uma breve apresentação sobre elas também. Vou colocar aqui tabela. Beleza, Ana. Pode começar quando você se sentir confortável. Beleza. Tem como aumentar, Ana? Isso. Obrigada. Então, pessoal, boa noite. Tudo jóia? Eu sou a Isabela. Como a Ana falou, eu acabei de me formar em Engenharia Ambiental. Formei em junho. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre iniciação científica. Eu fiz algumas iniciações durante a graduação. Foi uma coisa que eu gostei muito, que eu me identifiquei muito. E hoje eu escolhi, né, e de acordo com a Ana também, falar sobre o primeiro projeto que eu participei, que foi o projeto assim, que realmente fez muita diferença na minha vida e mudou totalmente a forma de eu planejar a minha carreira, de definir o que eu quero para a minha vida dentro do curso de Engenharia Ambiental. Essa pesquisa ela tinha como o título Análise Ambiental do Comportamento de Concretos produzidos com minério de ferro. Esse minério de ferro ele era proveniente do rompimento da barragem de Mariana, né? E aí, a área de pesquisa, no caso, é o reaproveitamento de resíduos na construção civil, sobretudo os resíduos sólidos industriais, e a minha orientadora foi a professora Geilma, que, como a Ana falou, é da Engenharia Civil. Antes de eu falar da pesquisa, eu queria falar rapidinho como que eu fui parar lá na Engenharia Civil. Eu comecei essa pesquisa no final do meu terceiro período, início do quarto. Então, era uma época que eu estava um pouco angustiada assim, com relação ao curso, porque é aquele momento que a gente vê muita coisa do ciclo básico e fica um pouco perdido sobre o que eu vou fazer da minha profissão de fato. Então, eu queria muito uma coisa prática que me fizesse me sentir em casa dentro do meu curso. Então, eu comecei a procurar vários laboratórios que poderiam ter uma oportunidade para um estudante de engenharia ambiental que cobrasse barato. Eu não exigia bolsa, só queria participar de alguma coisa. E aí, rodando a UFES, eu achei o LEMAC, que é o Laboratório de Material de Construção. E ali a gente começou a trabalhar, a professora tinha uma oportunidade num projeto, eu comecei como voluntária, depois de alguns meses eu passei a ser bolsista da CNPq, e esse projeto teve duração de 3 anos. Pode passar, Ana. E aí, para contextualizar a pesquisa, ela se passa mais ou menos 2 anos depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que foi o maior desastre ambiental do Brasil. Então, nesse acontecimento, né, 35 milhões de metros cúbicos de lama foram despejados na natureza, causando devastação de várias formas por onde essa lama passava e atingindo 39 cidades em Minas e no Espírito Santo, e 1,5 mil hectares de vegetação foram destruídos. Então, era um momento em que muitas pesquisas surgiam sobre isso, de forma a tentar solucionar, amenizar de alguma forma esse rompimento, né, essa tragédia. Pode passar, Ana.
E aí, o trabalho ele tinha como objetivo avaliar o comportamento de concretos que eram produzidos adicionando esse resíduo neles. Então, a gente iria avaliar eles na questão ambiental, para ver se ele era ambientalmente seguro e se tinha como reaproveitar ele na construção civil. Pode seguir. Então, o que a gente fez? Esse resíduo ele foi coletado lá mesmo no ponto do rompimento, local do acidente, e foi trazido para o LEMAC, para o laboratório. No laboratório, a gente começou a fazer vários tratamentos nele e a caracterizar ele. Então, o que a gente fez? A gente pegou ele e foi tentar entender quais eram as características químicas que ele tinha, composição química, composição de minerais, as características físicas, qual era a granulometria dele, se ele era muito fino, se ele era menos fino, pouco fino, muito fino, enfim. Porque tem várias classificações. E também a massa específica, e fomos olhar a questão ambiental dele. Depois, a gente fez isso porque a gente queria conhecer esse resíduo, né? Saber com quem que a gente estava mexendo e pensar em formas de adaptar ele dentro da construção civil. Foi aí que a gente optou pela produção de concreto, por ele ser muito fino, ele ocupava os espaços vazios do concreto e o concreto ficava mais resistente. Tudo isso foi provado com análise da engenharia civil, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de entender e tal, e acrescentar esse conhecimento na minha vida. E aí a gente seguiu para avaliação ambiental, que era o quê? Ver se esse concreto, quando ele já estava em uso, se ele recebesse água da chuva, por exemplo, os metais do resíduo iriam sair e impactar a natureza. Esses metais contaminantes iriam para o meio ambiente. Então, foi um ensaio que a gente fez com esse concreto dentro da água por 65 dias para ver se esses metais ficavam presos lá dentro. Pode passar. E aí, com isso, a gente chegou a duas conclusões interessantes, né? 2 resultados interessantes. O primeiro, a respeito do resíduo, antes de colocar ele no concreto, que ele era não perigoso e não inerte, o que classifica como classe 2A. Isso é uma nomenclatura que a gente aprende na aula de gerenciamento de resíduo. Não lembro muito bem o período, mas é com o professor Renato. E com relação ao concreto, a gente percebeu que acontecia a solidificação e estabilização desses metais, ou seja, eles ficavam presos dentro da matriz do concreto e não poluíam o ambiente. Então, ele não agride o meio ambiente nem a saúde pública quando esse resíduo retorna ao ciclo de produção. Então, foi um resultado muito satisfatório e rendeu bastante frutos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pode passar, Ana. Então, gente, esse mais ou menos foi o que eu fiz lá. E agora eu queria mostrar para vocês um pouco do que eu vivi no laboratório, porque foi uma experiência para mim muito pessoal também, porque ali eu cresci muito, eu aprendi muita coisa, eu entrei com 19 anos e saí de lá com 22, então, assim, fez total diferença na minha formação como pessoa. Pode passar. Então, as experiências profissionais que eu tive ali. Foi a respeito da pontualidade, eu tinha horário para chegar, eu tinha horário de almoço, eu tinha horário para sair, e responsabilidade em cumprir esse horário. Até então, eu não tinha nenhum contato com essa vida profissional na vida, né? E, além disso, o trabalho em equipe, nada do que eu fiz foi sozinha, tinha toda uma equipe me ajudando muito, e, ao mesmo tempo, eu ajudei em muitos outros trabalhos lá. Cuidado e responsabilidade com os materiais e organização do ambiente de trabalho, organizar, etiquetar, deixar tudo muito certinho para não atrapalhar o nosso trabalho e nem o trabalho do outro que está usando aquele ambiente. E o compromisso com os prazos, fazer o meu cronograma de pesquisa e seguir ele para entregar tudo certinho. Nessa foto aí, inclusive, é a Geilma, minha chefe, me cobrando alguma coisa no churrasco de Natal do laboratório. Então, é assim mesmo, a gente vai aprendendo, depois daí eu juro para vocês que eu melhorei. Pode passar, Ana. E as experiências com relação à engenharia ambiental. Primeiro, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, eu comecei essa iniciação antes da matéria, então, quando eu comecei a matéria, eu ainda estava na iniciação, então as duas coisas se conversavam e foi muito interessante, eu fui me identificando mais com aquilo que eu estava vendo na teoria.
Aprendi muito sobre o rompimento da barragem e sobre o Rio Doce, né, sobre toda essa questão do que aconteceu, análises laboratoriais, né, as vidrarias, como me portar no laboratório, enfim, e ciência dos materiais, que na época era bem próximo quando eu fiz essa matéria, e me ajudou muito, além de que foi uma matéria que eu me identifiquei muito. Então, assim, o que eu quero falar mais com a minha experiência é que, se você tem vontade de fazer algo, não precisa ser somente na engenharia ambiental. Você pode se identificar com outras áreas e pode perceber que te cabe ali, que tem a necessidade de um engenheiro ambiental ali, um estudante de engenharia ambiental ali, para solucionar coisas que eles não solucionariam. Inclusive, no LEMAC, gente, quem quiser procurar alguma coisa lá, pode entrar em contato comigo, eu coloco em contato com a Geilma, porque eles sempre estão precisando, porque chegam muitos resíduos, eles trabalham muito com resíduo. Então, assim, vai procurando, procura o seu espaço dentro do curso, tenta ao máximo se identificar, se sentir útil ali e se sentir parte daquilo, a ponto de você falar, realmente é isso aqui que eu quero para a minha vida. Se isso não acontecer, está tudo bem. Tem várias outras profissões, várias outras linhas para você seguir, não necessariamente a da pesquisa. No mais, é isso. Pode passar, Ana. Então, tem também as experiências acadêmicas. Essa é uma parte importante, porque aqui é onde eu me identifiquei com a área acadêmica, que foi sobre linguagem, escrita científica, pesquisas em periódicos, qual artigo é bom, qual artigo é relevante, apresentação oral. Treinei muito meu inglês lendo artigo e escrevi e publiquei artigo. A gente publicou 3 artigos, um em congresso nacional e 2 internacionais, e esse foi o tema do meu TCC também. E é isso, gente. Pode passar. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar mensagem, pode me procurar, que a gente bate um papo. Obrigada. Obrigada, Bela. Acho que foi muito enriquecedora, né, para todo mundo. Como eu disse anteriormente, né, a Bela veio justamente para trazer essa visão de que a gente também cabe em outros centros, né, não necessariamente precisa ficar ali restrito ao CT8, né, mas a partir de agora a gente vai começar a ver também o que a gente desenvolve dentro do nosso CT também. Então, a Luana e as meninas, a partir de agora, vão trazer as experiências delas acerca dos laboratórios em que elas fizeram as ICs dela, né, na própria engenharia ambiental. Inclusive, a Luana vai falar de um tema bem legal, que é onda acústica, que essa é a menina das ondas, filhinha do Chacaltana. Então, é isso. Luana, eu já vou colocar para você. Seja bem-vinda e fique à vontade. Ei, boa noite, gente. Boa noite, Luana. Boa noite, boa noite. Ana Carolina, eu vou falar depois, né? Pode falar depois? Não, fala depois, eu queria só falar da Isabela, mas eu falo depois de tudo. Então, gente, boa noite. Eu vou falar sobre a iniciação que eu fiz durante a minha graduação, né? A maior parte do tempo da minha graduação eu fiquei focada nesse projeto de pesquisa. Anteriormente a esse projeto, eu também fiz outra iniciação científica na área de resíduos, como a Isabela, né? Mas no curso de engenharia ambiental mesmo. Mas esse projeto de iniciação científica na parte de mecânica dos fluidos, que é uma matéria assim divisora de águas no nosso curso, foi a mais impactante para mim, e é a que eu trabalho hoje em dia também no mestrado, né? Essa pesquisa eu fiz junto com o Laboratório de Simulação de Escoamento de Superfície Livre, que é o LabSul, com o professor Júlio Chacaltana, que vocês devem conhecer como Chacal. Pode passar, Ana. Muita gente tem medo dessa área de mecânica dos fluidos. A gente fica aterrorizado para chegar no período que tem o Chacal. E eu queria desmistificar isso um pouco para vocês.
Porque eu entrei nessa iniciação científica logo depois de ter feito a matéria de fenômenos de transporte avançado, e para mim foi muito enriquecedor, porque eu também não sabia nada disso. Eu fiz a matéria, achei legal e fui conversar com o professor Júlio para saber o que eu podia fazer nessa área, porque também é uma matéria muito usada na oceanografia. Então, é um modo da gente fazer esse link com outros cursos também, com essa área, para quem gostar mais. Então, a área de pesquisa foi basicamente mecânica dos fluidos. Essa área que eu estudei foi em acústica, né? Que é muito utilizada na engenharia ambiental. Vocês vão ver isso no decorrer do curso, né? Questão de sedimento, de qualidade da água, tudo isso é muito utilizado. Foi um projeto de pesquisa realizado com financiamento da FEST, né? Que é, assim, falando financeiramente, tem bolsas melhores na UFES, em parceria com a Petrobras, que foi uma coisa muito legal também, porque eu tinha um link direto com as pessoas que trabalham na Petrobras e estavam financiando e buscando pessoas para trabalhar nessa área de pesquisa. Também eu tive, perdão pela minha calopsita, eu tive auxílio do professor Frasson, que é um professor da elétrica, e do professor Carlos, que é um professor da mecânica. Então, além do professor Júlio, que é o professor da ambiental, eu consegui ter esse acesso a outros professores de outros cursos que me ensinaram bastante coisa fora daquilo ali da ambiental também, como a Bela aprendeu lá no LEMAC. Pode passar. Boa. O objetivo da minha iniciação científica, né, que foi estudar a propagação desse tipo de onda, da onda acústica, em meios estratificados, que são meios com sedimentos diferentes, com diferentes características, né? Foi estudar como essa onda se propagava nesse tipo de meio e aplicar os conhecimentos que eu consegui ganhar na mecânica dos fluidos, tanto de termodinâmica quanto das equações que a gente viu em si, para solucionar essa equação da onda acústica e aplicar ela para ver como que essa onda se propagava num caso real, por exemplo, o oceano, que tem ali diferentes componentes, né? Tem a questão da salinidade, tem a questão da temperatura diferente. E a partir da resolução dessa equação, eu consegui aplicar um método, que é o método das diferenças finitas, que é um método numérico, né, que a gente dispõe para poder solucionar de forma prática nossos problemas, para simular a propagação dessa onda. E para isso eu utilizei diferentes linguagens de programação. Aqui eu botei o Octave, né, que é uma linguagem C que a gente aprende aí nas matérias de programação, e o Fortran, que é bem antigo, mas é utilizado ainda nos dias de hoje para fazer esse tipo de simulação. E com isso eu ganhei muito conhecimento sobre esse tipo de linguagem de programação mesmo, que às vezes a gente tem no curso, né, mas não sabe muito bem onde aplica, o que faz com elas. E também eu aprendi na prática, né? Então, para vocês verem que a iniciação científica, a gente consegue aprender as coisas que a gente não faz muita noção do que mas consegue aprender na prática aquilo. E conseguir desenvolver as simulações que eu precisava para entender a propagação dessa onda. Pode passar. A metodologia utilizada foi a metodologia que a gente aprende durante a realização dessas matérias, como eu falei, de mecânica dos fluidos. Vocês vão ver mais para frente, não sei
que período vocês estão, mas vocês vão ver nessas matérias aprender sobre termodinâmica, equações de estados, equações de Navier-Stokes, e eu pude, e eu também usei as condições de contorno, que são condições onde a gente simula um ambiente real, porque quando a gente vai fazer uma simulação, a gente faz a simulação com paredes, né? E essas condições de contorno a gente usa para fazer com que a onda se propague, né? Eu estava simulando ali uma onda, e com essas condições de contorno eu pude tornar um ambiente mais real, assim, para verificar como essa onda se propagasse se não tivesse essas paredes que são impostas pelo modelo que a gente está utilizando. Aí eu utilizei o método das diferenças finitas e utilizei um modelo hidrodinâmico que é o HYCON para fazer as simulações num ambiente real, que foi o oceano, aqui a costa do Espírito Santo. Aí eu coloquei algumas equações que, olhando à primeira vista, parece bem complicado, mas com o tempo vocês vão ver que elas são bastante utilizadas, assim, para quem quiser seguir essa área de hidrodinâmica, mecânica dos fluidos, vai ter contato direto com isso, e não precisa ter medo. Pode passar. Aí é uma grade normal, assim, bastante utilizada, uma grade do método das diferenças finitas, né? Que é bastante utilizada quando a gente faz esse tipo de simulação, porque para resolver esse tipo de equação que eu mostrei, a equação da onda acústica, a gente precisa fazer uma discretização. E isso nada mais é do que aplicar esse método para poder simular o caso real de uma forma que dê para a gente programar ali o que a gente quer. Pode passar. E esses foram um pouco dos meus resultados. Não tá dando para ver muito assim as figurinhas coloridas, né? Mas eu botei mais para ilustrar como a gente consegue coisas, fazendo esse tipo de simulação, a gente consegue resultados reais, né, de um ambiente real. A gente consegue entender, no caso da minha pesquisa que eu fiz aqui na Costa do Espírito Santo, por exemplo, eu utilizei o modelo para ver a salinidade em diferentes profundidades, ou a temperatura em diferentes profundidades. E com esses resultados, eu consegui jogar eles para essa equação, que é uma equação onde a gente substitui valores mesmo, bem simples, para poder fazer a minha simulação daquilo que eu estava querendo. Então, é bem legal poder observar como esses resultados reais se encaixam na nossa simulação, né? Porque durante todo o curso de ambiental, a gente vê ali sempre modelos e sempre simulações daquilo que a gente vai querer fazer, né? Então, ter acesso a esses dados de uma forma real mesmo é muito interessante. E com isso eu consigo aqueles resultados que eu gostaria, né? Que no meu caso foi olhar como se daria a velocidade da onda acústica em diferentes longitudes para diferentes profundidades. Pode passar, Ana. E aí eu pude simular meus resultados. Aqui vocês podem ver figuras bem legais do que seria uma simulação de um ambiente real, né, na prática. A primeira figura, essa preta e branca com bordinhas, eu testando as condições de contorno, né, que a gente tem que testar para ver qual se aplicaria melhor. Nesse caso, eu usei... Nessa primeira simulação, usei 100 condições de contorno para ver como que essa onda refletia. Na segunda, eu testei as condições de contorno ABC1D e ABC2D para ver qual funcionava melhor, né? Porque tudo é questão de teste. Ali é o perfil de velocidade
que eu consegui com essas simulações em um ambiente real. E a quarta figura em preto e branco é meu resultado, é aquilo que eu queria, que era fazer um sismograma para ver como que essa onda se comportava. Porque quando a gente emite essa onda acústica, a gente consegue obter um retorno real, né, daquilo do que é o ambiente. Tipo, quantas camadas ele tem, que tipo de sedimento está ali, para saber como que aquele ambiente é, né? E isso é muito utilizado na indústria de petróleo, que é esse tipo de tecnologia que eles usam para achar o petróleo. Eles emitem essa onda acústica, vem o retorno, né, que ela dá, e ali eles conseguem olhar a sedimentologia ali do fundo e eles já sabem qual é a frequência, qual o tipo de sedimento que vai caracterizar ali o petróleo. Então, é muito interessante também isso. Pode passar. E as habilidades que eu desenvolvi e as experiências, né, que eu pude constatar com essa iniciação científica, mais importante para mim foi essa habilidade de programação, que é uma coisa que é bem útil e uma coisa que é pouco utilizada, né, no nosso curso durante as matérias. Então, a iniciação científica ela me permitiu ter esse conhecimento, a escrita científica, e isso impacta a minha vida até hoje, porque eu trabalho, faço mestrado e eu trabalho numa área completamente diferente do meu mestrado, né? Trabalho com licenciamento ambiental. E a escrita que eu consegui ter experiência durante a iniciação científica, ela impacta diretamente no meu trabalho no escritório, assim, porque a gente tem sempre que estar elaborando relatório, planos, e tudo mais, e isso me ajudou muito a saber, assim, como escrever, o que escrever, a forma de escrever de um jeito que me possibilite mostrar melhor os resultados que eu tenho ali. Também impactou no cumprimento de prazos, né? Porque a gente tem que elaborar um cronograma, tem que entregar aquela pesquisa, principalmente no meu caso, que foi uma pesquisa financiada por terceiros, né? A organização no ambiente de trabalho, em saber dividir o meu tempo para eu entregar aquele tipo de coisa, a capacidade para resolver problema e mesmo tomar decisões, né, no dia a dia sobre o que é melhor para aquela pesquisa, sobre quais métodos eu deveria utilizar, o uso do inglês, como a Bela falou, pesquisa em periódicos, saber, né, quais artigos são melhores, apresentação oral, que é uma capacidade que a gente desenvolve muito na iniciação científica, porque a gente sempre tem que estar mostrando aqueles resultados e às vezes a gente tem vergonha ou não sabe se expressar bem, né? Então é uma ótima oportunidade para desenvolver isso e me possibilitou participar de congressos, né? Um deles foi o Silance, que é um congresso internacional, e eu pude publicar artigo, né, para que me desse uma base também para que eu pudesse ter uma experiência ali para entrar no mestrado, que eu acho que é uma coisa que, para quem quer seguir essa carreira acadêmica, é muito importante ter essa base, né, na iniciação científica, por questão disso mesmo. É isso, gente. Obrigada. Acho que acabou. E não sintam medo do chacal, nem dos outros professores que forem dar essas matérias. Pode falar, Bruno, se você quiser comentar da Bela e da Luana de uma vez. Não, depois eu falo, tranquilo. Estou anotando aqui. Pode ir. Laís, você está pronta já também? Vamos ver se ela entrou aqui. Boa noite, estou sim. Ligar a Isso. câmera. A próxima a falar é a Laís, ela vai falar um pouco para a gente sobre dispersão atmosférica também, puxando sardinha para o Bruno Furrieri. E
é outra também que teve experiência dentro dos laboratórios da engenharia ambiental, né? E ela também se formou e vai mostrar para a gente um pouco da experiência dela sobre o período dela de ser, né? Boa noite, Laís. Já vou projetar aqui para você, tá? Fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Esperando aparecer. Bom, enquanto tá abrindo a tela, eu vou só comentar um pouco que eu sou uma aluna importada. Na verdade, eu formei no IFES, Engenharia Sanitária Ambiental, e lá no IFES eu tive a oportunidade de ter 3 disciplinas com o professor Bruno, e em uma dessas disciplinas, né, que foi Mecânica dos Fluidos, a gente trabalhou um pouco com o CFD, e foi daí, então, que depois de um tempo, né, eu procurei ele, que eu estava interessada em fazer iniciação científica, e no IFES a gente ainda não tem essa tradição, né, de pesquisa utilizando o CFD. E aí, então, ele me apresentou quais as áreas que ele trabalha, né, que ele tinha projetos, e eu achei super interessante essa área de odor, porque na minha cabeça era uma coisa difícil de mensurar, eu era super leiga, né, ao assunto, eu achei interessante, né, então a gente desenvolveu junto essa iniciação científica, que ela faz parte do projeto de gases odorantes em regiões urbanas, emissão, dispersão e incômodo. Ele é do NQualiar, né, que é o Núcleo de Pesquisas e Qualidade do Ar, da UFES, e o nosso projeto foi modelagem matemática da emissão e dispersão atmosférica de compostos odorantes emitidos de lagoas de estabilização em estação de tratamento de esgoto. A área ela é na mecânica dos fluidos, dispersão atmosférica e modelagem matemática, e o orientador foi o professor Bruno. Pode passar, por favor. Então, a gente vai ter o sumário, né? A primeira coisa, pode passar. Seria o objetivo do projeto, pode passar. Então, a gente elencou 3 principais objetivos, né, que seria quantificar as emissões de amônio e sulfeto de hidrogênio em uma estação de tratamento de esgoto, modelar esses compostos, né, utilizando o software AirMode, que ele é dado, né, gratuitamente pela Agência Americana de Proteção Ambiental, EPA. E outro também objetivo foi realizar essa modelagem utilizando o CFD, mas aí somente para o sulfeto de hidrogênio, para a gente comparar quais detalhes que o CFD poderia fornecer e como que a gente poderia trabalhar e discutir sobre isso. Pode passar, por favor. E aí, então, a metodologia, né, do estudo, a gente escolheu a estação de tratamento de esgoto de Camburi, localizada ali ao lado, né, do bairro Camburi e no aeroporto de Vitória. E a gente achou interessante porque é uma área de bastante impacto, que vira e mexe, a mídia traz alguma coisa relacionada ao incômodo, né, das pessoas que moram no bairro e também para as pessoas que frequentam ali a região da orla da praia de Camburi. E pode passar, por favor. E aí, então, o primeiro passo, a gente trabalhou com a estimativa de emissão, a gente utilizou o modelo Water9, que também é disponibilizado pela EPA, né, a gente fez a classificação do tipo de tratamento realizado nessa estação, e a partir dessa determinação, a gente utilizou as formulações fornecidas pelo próprio modelo para estimar as emissões, tanto da amônia quanto do sulfeto de hidrogênio, né? Então, a ET, ela opera em 3 lagoas. A primeira, ela é airada, com difusão superficial de ar, ela é biologicamente ativa e ela tem um fluxo contínuo. E as lagoas 2 e 3, elas possuem um sistema airado, sem difusão de ar, biologicamente ativa e fluxo contínuo. A partir delas, então, a partir desses detalhes, a gente segue um fluxograma do próprio modelo e a gente gera as equações de emissão. Pode passar. E aí, então, o terceiro passo, 3 ficou sumidinho ali, foi a modelagem, utilizando modelagem gaussiana, né, que a gente utilizou o AirMode. E o AirMode, a gente estuda ele um pouco na disciplina da professora da professora Jane, de modelagem. Então, a gente utiliza 3 pré-processadores dele, que é o próprio Water9, o AirMap, que ele fornece dados de terreno, e o AirMet, que ele fornece dados meteorológicos, né? A gente pega esses dados em alguns sites,
que fornecem, às vezes, medições horárias e por altitude, né? E depois a gente compila todos esses dados, o AirMode ele faz os cálculos das concentrações no domínio escolhido, então a gente gera gráficos, né, de concentração com auxílio do Google Earth. Pode passar, por favor. Existem outras formas também de gerar esse gráfico, né? No caso, a gente utilizou o Google Earth. Aí, então, no quarto passo foi, de fato, a modelagem com CFD, né? Que ele utiliza 3 processos como base, né? O primeiro é o pré-processamento, que é a escolha do domínio, que a Luana até citou, né? Mas é pouco parecido nessa parte. A escolha da malha, a definição das propriedades físico-químicas dos fluidos que a gente está trabalhando e as condições de contorno. E aí, então, entra o solver, né? Que aí a gente vai fazer a resolução das equações governantes, a discretização e a solução algébrica das equações por métodos interativos que são escolhidos no modelo. E depois tem o pós-processamento, que seria a visualização dos dados gerados, a exibição da geometria e do grid, né, que foi gerado, a vetorização e a geração de superfícies em 2D e 3D em mapas, né, para ficar interessante a visualização. Pode passar. Então, nós temos os resultados de discussões. Acho que esse slide ficou meio coisa. Por fim, então, nós temos o quinto e último passo, que foi a comparação da rede de percepção de odor, que a própria concessionária mantém, registros de alguns moradores que fazem qual a intensidade do odor que eles sentem, e eles marcam tanto o dia quanto a hora. Então, a gente tentou pegar esses dados também para fazer a modelagem das concentrações ali observadas. Então, a gente conseguiu, junto à concessionária, os pontos de monitoramento desses moradores, né, e essas fichas de registro que eles fizeram. Pode passar. Aí, agora os resultados e discussões. São 2 videozinhos, eu não sei se precisa dar play nos 2. Esse daí é o resultado da modelagem gaussiana, né, que a gente fez com o AirMode. A gente pegou um morador que estava reclamando de um cheiro no dia 23 de abril, se eu não me engano, às 20 horas. E, então, a gente fez a modelagem horária a partir das 17 horas para entender como que estava realmente a concentração desses compostos nesse horário que o morador fez a reclamação. E a gente conseguiu ver que, de fato, por volta das 20 horas, tanto a concentração de amônia quanto de H2S, ela se mostrou acima do limite de percepção, que causa, de fato, um incômodo muito grande. E aí corrobora, né, com todo o relato do morador que fez essa reclamação. Pode passar, por favor. E aí, com o CFD, a gente teve um resultado muito interessante, que foi a estratificação da concentração do odor nos prédios. A gente teve uma redução do domínio, a gente não pegou o bairro inteiro de Jardim Camburi, a gente pegou ali esqueci o nome da rua, não sei o que, Coelho, eu acho, como limite. Me desculpa, gente, eu acabei esquecendo o nome da rua. E a gente fez a modelagem ali das concentrações de H2S para os prédios próximos ali a ET. A gente percebeu que a concentração de H2S emitido ali na ET, ela varia de acordo com a altura dos prédios. A gente viu que em andares mais baixos, as concentrações elas tendem a ser maiores do que em andares mais acima. E aí a gente viu também que a influência da direção do vento, ela também mexe, né, nas concentrações. Por exemplo, ali na figura da esquerda, a gente tem um vento a sudoeste. E ao passo que ali na figura da direita, nós temos uma direção a oeste. A gente vê que isso influencia também na caracterização e na dispersão desse poluente. Pode passar. E aí, outra coisa também super interessante que a gente conseguiu ver, isso, foi a influência da barreira verde que se tem ali na ET, né? A literatura fala que barreiras para enclausuramento de fontes de odor, o ideal é que elas cubram toda a área, né? Todo o perímetro ao redor da fonte emissora. No caso ali, a gente tem somente a face leste da ET, que é cobrida por uma área de APP, que inclusive pertence até ao aeroporto
de Vitória, ela não pertence à concessionária, não é a concessionária que é responsável pela manutenção. E a gente percebeu que nessa situação, a barreira ela acaba aprisionando mais o poluente, principalmente em alturas menores. A gente tem uma plotagem ali de 2 metros de altura, né? E a gente percebe o enclausuramento desse composto nessa região justamente devido à barreira verde, né? O ideal seria que ela recobrisse todo o perímetro da ET, não somente a face leste igual ela está. Pode passar, por favor. E aí, então, as áreas de estudos que a gente tem pela classificação do CNPq é a área de engenharia sanitária, né, que ela contempla o saneamento ambiental. Pode passar. Dentro, né, da área da engenharia ambiental, ela está contemplada na poluição atmosférica, né, que acaba sendo. E aí, as disciplinas, né, relacionadas, eu consigo relacionar com quase todas as disciplinas do curso, porque a gente não consegue falar, por exemplo, de fenômenos de transportes se eu não tiver uma boa base em física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 3, né? Porque toda a parte de como que ocorre o transporte de massa, ela é baseada, por exemplo, em alguns fundamentos de física 1, né? E também a parte de transferência de calor, ela está baseada nos fundamentos de física 2 e a parte de cálculo, então é importante em todo esse aprendizado, né? Então, o curso, na verdade, ele é como se fosse vários degrauzinhos que a gente vai subindo aos poucos para ir montando o conhecimento geral dentro daquilo que a gente gosta, que a gente consegue ter mais afinidade, né? Então, eu fui pensando e fui relacionando a várias disciplinas do curso. Eu peguei a grade de vocês, porque lá no IFES é um pouquinho diferente o nome, mas é a mesma coisa. É mesma ementa. E outra coisa também que é super interessante é que a gente aplica muito a metodologia de pesquisa nas iniciações, justamente quando a gente pensa no método científico, que a gente tem toda aquela base de construção da pergunta, do motivo, que leva a ter aquele questionamento, até na parte de pesquisa que você vai fundamentar por que você está olhando aquilo, né? Então, isso também é bem interessante. Pode passar, por favor. E aí eu vou falar um pouco do laboratório, que também é do nosso núcleo, né, de estudos de pesquisa de qualidade do ar, que é o NQualiar. Nós temos 2 laboratórios duas salas de professores, que fica tanto no CT8 quanto no CT4, ali no Castelinho. Né? O NQualiar, ele tem várias linhas de pesquisa, e essa daqui, então, se enquadraria, né, em modelagem da emissão atmosférica de gases odorantes em estações de tratamento de esgoto, mas também o núcleo apresenta essas outras linhas de pesquisa, que nós temos vários projetos super interessantes que estão sendo desenvolvidos. Pode passar, por favor. Aqui, então, nós temos os professores, né, titulares, que são responsáveis, que estão ali conosco no núcleo, né? Eu tive contato com a professora Jane, que eu fiz 4 disciplinas como aluno especial na graduação da UFES, então eu peguei algumas disciplinas com a professora Jane e o professor Bruno também. Pode passar, por favor. Aqui, então, nós temos só um espaço físico nosso. A foto da direita é o nosso laboratório de túnel do vento. À esquerda é um laboratório, na verdade, é a sala do professor Bruno, e também a sala de alguns estudantes, né, que ficam ali, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Pode. Nós temos outros laboratórios também, inclusive, só que a gente não conseguiu foto para colocar para vocês. Pode passar. Então, esse projeto, ele teve o apoio da CESAM, que é a concessionária que opera a ET. Nós tivemos muita a receptividade deles foi excelente, sempre atentos ao que a gente precisava, foi super tranquilo. E o financiamento, né, foi pela FAPES, através de edital que eles lançaram, e a gente conseguiu, no caso, a bolsa para mim. Pode passar, por favor.
Então, a questão de habilidades desenvolvidas e adquiridas durante a IC. Eu desenvolvi muita coisa ao longo desse projeto. Eu acabei fazendo outra IC também dentro da área. Essa foi uma IC, eu fiz outra. Eu achei, assim, para mim foi muito diferente, porque eu sempre gostei da área de saúde e também da área de meio ambiente, e eu consegui relacionar as duas, né? Eu consegui ver as duas justamente pelo todo o impacto de ação antrópica em saúde. Isso para mim é super interessante, eu consegui relacionar isso. Eu aprendi a trabalhar em equipe, o que para mim era muito difícil, ter essa questão de colaboração e tal, e para mim foi primordial esse desenvolvimento. Aprendi a fazer pesquisa também, porque muitas vezes a gente fica apoiado no Google e acaba não indo mais a fundo do que realmente precisa. E quando a gente está numa IC, a gente precisa buscar bases sólidas, a gente precisa procurar artigos relevantes que dão suporte porque a gente quer escrever o que a gente está pesquisando. Então, eu aprendi isso também bastante. Como a Luana falou, a gente aprende a ter saída de situação, que, ao meu ver, isso para o engenheiro ambiental é primordial. Nós termos soluções, nós termos saída de situação, isso a IC ajuda bastante. Eu tive também um bom desenvolvimento em oratória, a melhorar a falar, né, em público, a apresentar, etc. E também eu desenvolvi meu pensamento crítico, né, quando a gente às vezes pega os trabalhos e a gente consegue ver, não, esse trabalho tá bom, esse trabalho não tá tão bom, ou até mesmo a autocrítica que a gente faz. E o SC, ela me ajudou muito, porque ela virou meu TCC, e também ela abriu mais a minha cabeça para eu continuar na área acadêmica, né, que eu acho super interessante, e aí também ingressar no mestrado, que no momento estou. Pode passar, por favor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Obrigada, Laís. A próxima palestrante é a Rafa. Ela vai falar também um pouco para a gente a respeito da IC que ela fez enquanto estava na graduação. E ela vai falar um pouco da experiência dela também com TOSTA e nessa parte de recursos hídricos. Oi, boa noite. Todos me ouvem? Sim, boa noite. Boa noite. Tá Boa noite, gente. Eu sou a Rafaela. Eu fiz a minha IC quando eu estava no 6º período. Gostaria de ter feito um pouco antes, porém o edital em que eu estava participando no ano anterior, eu tive um pequeno problema em relação a ele, minha inscrição acabou sendo reprovada. Então eu comecei um pouquinho mais tarde. E eu fiz a minha IC no tema Estimativa de Eficiências Mínimas de Tratamento de Esgoto, a partir do emprego combinado de técnica de otimização e modelo matemático de qualidade de água. O título é bem longo, mas tudo bem. Esse meu tema, ele se encaixa na área de pesquisa da engenharia sanitária, porque ele trata de tratamento de esgoto. E o meu orientador foi o José Antônio Tosta, da área de recursos hídricos, excelente orientador. Quem se interessar pela área de recursos hídricos, recomendo fortemente. Então, um panorama rapidinho sobre o que se trata o meu trabalho. O processo de seleção de plantas de tratamento de esgoto, né, das ETs, estações de tratamento de esgoto, para o âmbito de uma bacia hidrográfica, ou seja, uma porção de terra que ela é banhada por um rio principal e os seus afluentes, é muito complexo. Porque numa bacia hidrográfica você tem diversos núcleos populacionais. Cada núcleo populacional desse, ele vai representar um ponto de lançamento ou mais pontos de lançamento de esgoto. Cada ponto de lançamento de esgoto, ele vai vir com diferentes cargas orgânicas. E cada corpo d'água onde vai ser lançado esse esgoto, ele tem características diferentes. Então, assim, não é nada preto no branco, é um processo de seleção bem complicadinho, e aí a gente busca métodos de facilitar isso e sempre visando também tornar ele mais barato.
Então, tornar mais barato, eu digo, quanto menor a eficiência de tratamento, quanto menos você precisa tratar aquele esgoto, mais barato vai ficar o seu sistema como um todo. Então, a minha pesquisa teve como principal finalidade a estimativa, por meio da combinação da programação não linear e de um modelo de qualidade de água chamado QualFMG, as eficiências mínimas de tratamento de esgoto para diferentes núcleos urbanos da bacia hidrográfica do Rio Benevente, que é um rio de domínio aqui do estado do Espírito Santo. Pode passar. Aí, para fazer esse trabalho, primeiro eu fiz esse diagrama, onde eu tenho aí na vertical o Rio Benevente, eu tenho todos os afluentes dele e todas as minhas estações de tratamento que vão tratar cada ponto de lançamento de esgoto. Então, primeiramente, a gente vai usar, eu usei, né, o QualFMG para fazer a simulação da qualidade de água do Rio Benevente como um todo e de cada um desses afluentes. Esse modelo QualFMG, ele está presente ali no âmbito do Excel, ele é todo feitinho ali no Excel mesmo. E aí esse modelo vai calcular para mim, em cada um dos rios, a demanda bioquímica de oxigênio e o oxigênio dissolvido ali naquele curso d'água. Esses dois parâmetros, eles são previstos em legislação, então, para o seu curso d'água ter uma qualidade, você precisa atender a esses dois parâmetros de acordo com a resolução CONAMA 357 de 2005. E a programação não linear, ela foi aplicada através de uma extensão do Excel chamada Solver. E para que eu usei o Solver? Eu usei ele para calcular o menor somatório possível de eficiência de tratamento de esgoto, enquanto ainda mantendo todos os meus cursos d'água dentro do limite que a minha resolução CONAMA 357 diz que tem que estar para a demanda bioquímica de oxigênio e o oxigênio dissolvido. Aí, quando eu digo menor somatório possível de eficiência de tratamento de esgoto, é assim. Na ET1 ali em cima, eu tenho X% de tratamento de esgoto, aí na ET2 eu tenho Y% de tratamento de esgoto, e assim por diante até a ET9. O intuito do Solver foi minimizar esse somatório. Qual é o menor somatório possível, ou seja, qual é o menor tratamento de esgoto possível que eu consigo fazer dentro dessa bacia hidrográfica, sem comprometer a qualidade de água de todo o meu rio e de todos os afluentes dele. Ou seja, sem ultrapassar a minha demanda bioquímica de oxigênio e sem ficar abaixo do meu oxigênio dissolvido. Pode ir? Então, eu tive dois resultados principais para minha pesquisa, em que eu rodei dois modelos principais, que foi o modelo 1. Primeiramente, eu não impus padrão de lançamento de esgoto. Ou seja, a gente tem uma outra resolução, que é a CONAMA 430, se eu não me engano, posso estar enganada, em que ela dita que o meu esgoto ele tem que ser lançado com X demanda bioquímica de oxigênio. No meu modelo 1, eu não levei isso em consideração. Eu considerei que eu podia lançar esgoto bruto sem tratamento nenhum, porque eu queria ver se aquilo ia impactar o meu curso d'água. Eu queria ver se meu curso d'água conseguia assimilar aquele esgoto lançado. A resposta foi sim, eles conseguem. Então, a resposta para o meu modelo 1, ou seja, sem impor padrão de lançamento de esgoto, eu tive a resposta de que o Rio Benevente e os seus afluentes conseguem receber o esgoto bruto, ou seja, sem tratamento, de maneira que não vai impactar a qualidade de água. Isso é muito interessante porque você já tira a necessidade de você ter uma estação de tratamento de esgoto, que ela é muito custosa. Então, você garante que você não vai ter um impacto de qualidade de água, enquanto ainda economizando dinheiro. E o meu modelo 2 eu quis ver a manutenção da equidade entre os diferentes sistemas de tratamento de esgoto. Em uma linha mais fácil, quem lança mais, trata mais. Então, eu queria impor essa restrição.
eu queria impor a ET de maior tratamento para quem tinha o maior lançamento. Aí ele está ali na tabela 5, a gente pode ver que para 8 das 9 ETs que eu levei em consideração, a gente tem um tratamento de esgoto quase zero. Ou seja, eles poderiam lançar um esgoto bruto sem tratamento. E a ET 6 precisa de um tratamento de 90%. Se a Ana puder voltar no slide anterior, não sei se vai dar para vocês verem, mas a ET 6, ela é o lançamento do esgoto de Alfredo Chaves, que é o maior núcleo populacional dessa bacia. Pode passar, né? Então, a gente vê que a equidade se manteve porque, realmente, o maior núcleo de lançamento, que era Alfredo Chaves, teve que tratar mais, enquanto os demais núcleos de lançamento não tiveram que tratar. Pode passar. Então, dei um breve resumo sobre o meu projeto, e agora falando um pouquinho sobre como a SC está incluída no curso de Engenharia Ambiental, como eu me inscrevi, onde eu trabalhei, e um pouquinho do que ela significou para mim. Então, as disciplinas envolvidas nessa iniciação científica foram microbiologia geral. Eu coloquei microbiologia geral, mas depois falando com os meus amigos, eu não sei se foi aí ou se foi no laboratório de análises físico-químicas que a gente conheceu o conceito de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. Não me lembro agora. Vocês que estão nos períodos mais iniciais talvez se lembrem. Eu precisei também de programação básica de computadores, porque naquela programação não linear que eu citei, eu precisei entender um programa, uma macro no Excel. Não sei se alguém já mexeu com macro no Excel. Ela é um programa dentro do Excel. Eu precisei entender aquilo ali, achar possíveis erros, consertar possíveis bugs. Então, eu precisei muito dessa matéria, porque sem ela eu olharia aquilo ali e pensaria num conjunto totalmente desconexo de símbolos. E eu precisei também de recursos hídricos 1, que, pelo menos quando eu tive, foi uma matéria dada pelo próprio Tosta, meu orientador, onde eu tive contato com as legislações que falam sobre qualidade de água e lançamentos de esgoto. Eu fiz a minha IC envolvida com o Laboratório de Modelagem e Otimização em Recursos Hídricos, que é do próprio Departamento de Engenharia Ambiental, mas eu não fiz, diferente da Isabela, por exemplo, que apresentou primeiro. Eu não precisei fazer a minha iniciação dentro do próprio laboratório. Eu tive a autonomia de fazer, por exemplo, na minha casa. O Tosta me deu uma boa autonomia para isso, até porque o laboratório não comportava muita gente. Então, eu não tive muito contato com esse laboratório, mas foi a ele que minha pesquisa estava ligada. E a minha inscrição foi através do Programa Institucional de Iniciação Científica, o PIIC, que tem aquele edital todo ano, e eu fui contemplada com bolsa, então eu entrei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e eu tive financiamento da CNPq. Eu acabei não colocando um slide sobre isso, mas, assim, o meu sentimento em relação à IC foi que foi uma introdução à pesquisa científica. Ela me ajudou a entender, por exemplo, a importância de uma revisão bibliográfica, como achar artigos e como entender se eles são relevantes ou se eles têm uma qualidade que você não quer usar como referência para o seu trabalho. E também foi muito importante para eu aprender a escrever. Agora eu trabalho em um local que eu preciso escrever relatórios o tempo todo, e eu percebo que o que eu aprendi ali nem sei escrevendo artigos e relatórios parciais, relatórios finais, foi muito importante assim, para pavimentar a trajetória até onde eu estou agora. Escolhi, assim, não trabalho atualmente na área de recursos hídricos, trabalho em outra área, mas é uma área que eu gosto bastante. Quem se interessar, recomendo. Se quiserem procurar o Tosta, recomendo também. E eu acho que é só isso. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo também que apresentou. Bruno, se você quiser comentar agora sobre as meninas, sobre as apresentações, ou fazer alguma colocação também, fique à vontade. Pode deixar o pessoal, né? Se alguém tiver alguma pergunta antes, depois eu faço comentários, pode ser? Sim.
Vocês, né, que estão participando, tem alguma pergunta específica para as palestrantes, para elas poderem tirar logo antes da gente entrar nas perguntas básicas do que fazer IC e tal? Se alguém quiser ligar a câmera ou o áudio, ou também mandar mensagem no chat. No chat, Estão acostumados em receber perguntas no chat. Mas eu acho que não tem nenhuma, não. Não. Acho que você pode seguir qualquer coisa e depois a gente tira do... Fazer uns comentários breves. Acho que eu preciso falar algumas coisas aqui. Primeiro, meninas, parabéns pelas apresentações. Vocês falam super bem, né? Alguém já deve ter falado isso para vocês, mas mais uma vez deu para comprovar como que vocês apresentam super bem e aparentemente gostaram do que fizeram, né? Então, pareceu, né? Então isso é muito importante para motivar o pessoal que vai vir depois. E antes eu queria só fazer uma perguntinha, pode botar no chat aí. Tem alguém que vai entrar ainda no curso aí? Calouro, assim, que nem sabe o que é UFES direito? A Ana comentou, não foi, Ana, que alguém poderia tá presente aí de que não começou o curso, né? Tinha aí o Gabriel, a Lívia, são do primeiro período. Tá. Só botem eu aí, o ok, se vocês quiserem, só para a gente saber, né, quantos de vocês estão aí. De qualquer forma, muito bem-vindos ao curso, espero que tenha sido um bom cartão de visitas e espelhem-se nas meninas e almejem ter o que elas se tornarem ao longo do curso e vai ser sucesso. Né, Isabela? Isabela está só ali. É isso aí, galera. Cola que é Obrigado, sucesso. Isabela. Cola que é sucesso. Bom, deixa eu fazer alguns comentários aqui com relação às apresentações. Não em relação ao tema, né? Não é o momento agora de ficar discutindo a parte científica do que as meninas apresentaram. Professor, vamos com calma aí. Oi? Vai falar sobre tema, já bateu um desespero aqui, já apresentei o TCC, hein? Não, depois eu vou chamar vocês individualmente, que eu tenho umas perguntas aqui. Só um comentário, Rafaela, acho que é 436, né, Rafaela? A Konama que você quis citar. 436/2011, não? Você falou 400 aqui. É o quê? Desculpa? A resolução Konama que você citou, acho que é a 436 de 2011, ou não? Ou estou confundindo? Não, só para fechar o parênteses aí, com relação ao que você comentou. Enfim. Vamos lá, um ponto importante que a Isabela falou, que é a participação em outro curso, né, isso é muito legal, tanto o que aconteceu com ela quanto com a Laís, né, que veio de outro curso e de outra instituição. Isso é bom por vários motivos, para você conhecer professores novos, para você conhecer formas de trabalho diferentes e conhecimento complementar, né, e para mostrar que o que a gente faz, o que a gente aprende na engenharia ambiental é útil, sim, em várias áreas correlatas. E isso serve para o que todas as meninas falaram. O que a gente faz em engenharia ambiental é de muita qualidade, sim. Tá? Temos problemas? Temos, como qualquer curso tem. Agora, temos excelentes alunos, excelentes professores, excelentes laboratórios que vão dar base para vocês trabalharem em qualquer lugar. Tá? O que a gente mais tem é caso de sucesso de egressos do curso e é neles que a gente tem que se espelhar realmente para o futuro. Então, a experiência da Isabela foi muito legal, né? Imagino que outros de vocês possam ter experiências parecidas. Ela e todas as outras citaram sobre a questão da escrita, né? Que é uma habilidade muito importante na iniciação científica. Então, você pode pensar, eu vou trabalhar com um modelo específico que só vão usar quando forem fazer uma investigação que eu nunca vou precisar na minha vida. Ok, mas a experiência do IC é muito além disso, né? Tudo isso que as meninas falaram é escrita, é aprender igual a Laís falou, né, aprender a fazer pergunta, aprender a se virar, né, aprender a correr atrás das respostas, e a engenharia é isso, né, uma solução para os problemas. Quem vai entrar aí, vai começar daqui a pouco, vai ouvir bastante falar isso. Né? O engenheiro é um solucionador de problemas com o menor custo possível na medida do que é permitido.
A Luana falou algo importante também com relação à modelagem, a não ter medo, a tentar realmente se desafiar com relação a alguns temas, né, Luana? Você falou que o pessoal se desespera com mecânica dos fluidos, com chacal, mas e aí? Você pode como é que é a palavra? Esqueci agora. Ser química com determinado professor, com determinado tema, aí a maioria não tem e aí. Mas só vai saber realmente se você parar para estudar e ver as possibilidades. É importante falar também que não vai faltar apoio, né? Seja qual for o tema que vocês forem se propor fazer iniciação científica, eu acho que todos os professores da ambiental têm essa questão de apoiarem mesmo aquilo. Porque mesmo que você não saiba, tá ali para aprender. E é um tipo de atividade, igual a Rafaela comentou, ela fez em casa, no momento que ela tinha disponível. Ela era bolsista, mas ela tinha que controlar o próprio tempo, controlar as próprias atividades e as próprias entregas. Então, isso também é uma forma de crescer. Né? A Isabela teve o contato dia a dia no laboratório. Né? A Laís também, né? Boa parte do tempo, ela estava no laboratório, tendo contato com outros pesquisadores de nível de pós-graduação, né? Que estavam ali sofrendo os mesmos problemas, mas né, não era especificamente iniciação científica. Então, isso com certeza deve ter feito as meninas crescerem bastante, assim, em termos de cuidado profissional. A Rafaela tocou num ponto importante, que é com relação da onde que vem, né? Da onde que consegue ser. Não sei se a Ana ou o pessoal vai falar sobre isso depois, mas o PIIC, né, que é o Programa Institucional de Iniciação Científica da UFES, abre edital uma vez por ano. Esse ano já passou, infelizmente. Né? Então, quem entrou em contato com o professor, submeteu-se do projeto, iniciou agora em setembro os 12 meses de iniciação científica. Mas existem outras possibilidades. Né? A Luana, por exemplo, não participou do PIIC, ela fez via empresa e FEST. Então, isso pode acontecer a qualquer momento do ano. É o professor que vai dar essa possibilidade, essa indicação. Né? Isso acontece também, não só com a FEST ou com a Petrobras, mas com várias empresas. Né? A Vale, a própria Cesana, que ela citou, existem possibilidades de financiamento que quem gerencia são os professores. Então, realmente tem que entrar em contato com eles para conhecer as diferentes áreas. E, peraí, um outro ponto importante que eu anotei aqui foi que ela citou, que é a parceria com a Cesana, é o seguinte, a IC dá muita ideia de que você vai fazer aquilo para virar pesquisador e trabalhar na área acadêmica, para fazer mestrado e para ser professor. Não. Tá? A iniciação científica, dependendo da área da linha de pesquisa, te permite um contato com a indústria. Né? Te permite um contato que você teria com estágio, por exemplo. Né? É um estágio científico. Então, se você tem interesse em pesquisar, mas já sabe de cabeça que quer trabalhar na indústria, procure por esse tipo de projeto. Né? Isso, a Leis também depois trabalhou com um projeto, né, com uma área de pesquisa vinculada à Arcelor. Então, isso pode te dar visibilidade nas empresas, mesmo que seja uma iniciação científica. E depois você vai poder procurar estágio, né? E, com certeza, nos estágios que as meninas fizeram depois e no mestrado agora, essa experiência deve ter sido levada em consideração por quem a selecionou. Então, é muito importante. Acho que eu falei demais, né, Ana? Desculpa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui. Não, acho que não. Bom, estou terminando aqui. Oi? Posso só pontuar um negócio rapidinho? Claro. E são raros os casos em que a vaga da IC ela aparece para você. São raros os casos em que a vaga da IC ela é ofertada. Se você não for atrás, dificilmente você vai achar. Tipo, no meu caso, e tenho certeza que no caso das meninas também, eu fui atrás do Tosta, eu enchi o saco do Tosta, até ele falar, tá, tem uma vaga para você, vamos te inscrever. Então, assim, seja cara de pau, vai atrás, enche o saco, e é assim que funciona. E outra coisa, Rafaela, se você, desculpa, se você, não sei se eu vou gostar daquilo, tem que tentar, né, tem que se inscrever, começar a fazer o que... Ela aí, desculpa. Não, eu só ia comentar também que os professores não sabem que você tem interesse de fazer IC, né? Às vezes a pessoa, até gostaria que você participasse, só que não sabe que você gostaria. Então, é importante essa comunicação, né, com os professores. Eu acho que a gente tem abertura para isso, tem liberdade para ter esse tipo de requisição e meter as caras, igual a Rafa falou.
E tem projetos para todos os níveis. Quem está no primeiro período, no segundo, terceiro, vai embora. A gente dá um jeito de encaixar. Né? Eu não sei se a Alice e a outra Alice, não é essa Alice, o Mikael estão por aí, mas eles estão no começo do curso e vão começar a fazer IC agora lá no Nicoliar. Então, vão seguindo em frente com o que dá para fazer com o conhecimento que vocês adquiriram até o momento que vocês estão participando. Né? E o desafio vai ser maior, com certeza. Vai ter que estudar muito mais, vai correr atrás. Isso que forma um bom profissional, ao meu ver. Mas obrigado. E obrigado especial para Ana Carolina e a equipe dela aí, que organizaram esse evento muito bacana. Faz parte do projeto de extensão e que vai ficar para os próximos semestres, espero eu, que venham novas equipes como a da Ana Carolina e do Daniel também. E vai servir bastante para o pessoal que está entrando no curso. E é isso. Obrigado. Mais uma vez, né, obrigada, meninas. A Bela tem que sair agora, então obrigada, Bela, pela participação e por ter se disponibilizado a nos acompanhar, né, nessa jornada, explicar um pouco para os calouros como que funcionava mesmo isso. E a gente também preparou um folder que a gente tentou sintetizar o máximo de informações possíveis para vocês acerca da IC, financiamento e essas coisas. Vou até colocar aqui. E vai ficar disponível no Drive, a gente vai colocar. O colegiado também vai mandar para vocês por e-mail, que o Léo ficou de disponibilizar. E depois também vou mandar no grupo, né? A gente pode mandar lá para vocês. Então, assim, informação agora tem, tá? Vocês só precisam ir atrás mesmo e ver, decidir o que vocês querem, e é isso. Porque, como as meninas bem disseram, muitas das vezes não vai vir até você que tem que ir atrás. O folder é esse, vocês já estão vendo? Acho que sim, né? Sim. Aqui a gente fez como se fosse para impressão, né? Porque pode ser para próximos eventos também. Então, aqui tem as principais redes de contato do nosso curso, né? Agora a gente está ativo no Instagram também, graças ao projeto de extensão. A gente tem uma equipe de mídias sociais e está funcionando bem bacana. Toda semana eles postam coisas lá, inclusive curiosidades, né, sobre as normas, sobre as áreas da ambiental também. O nosso canal no YouTube, que a gente inclusive vai deixar lá salvo depois o evento também, o site da própria Ambiental e aqui, né, que para quem não sabe, e está chegando agora, nunca viu o prédio da Ambiental, a gente fica lá no finalzinho da passarela, no nosso CT8. E aqui as principais informações, né, o que é a IC, como a gente viu, é um programa voltado para alunos da graduação, onde você pode desenvolver ali mesmo práticas a respeito de pesquisa, né, científica, e pode desenvolver muitas coisas, muitas habilidades, como as meninas bem falaram. Como começar, né? Procure um professor, um pós-doutorando, alguém que você saiba que está na sua área de interesse, vai atrás, pergunta né, se ele já tem uma IC para ofertar, se não tiver, troca uma ideia, vê o que você gosta, o que o professor pode te ofertar, com certeza eles vão estar dispostos a ouvir vocês e a dar oportunidades também. Eu também uma vez fiquei atrás do Tosta, assim, Tosta, pelo amor de Deus, me dá uma IC, e eu fiquei no pé dele também até ele me dar uma. Fique esperto também, né, com a questão dos editais, como a gente disse, a UFES tem um edital também que abre geralmente em junho, e que tem edital aberto porque tem alguns programas, algumas vagas que já estão disponíveis, mas não tem aluno, então você pode se inscrever também. Os editais, como eu falei, né, abrem geralmente em junho e fica lá no site da UFES. O colegiado também manda bastante vaga de estágio, de IC, de tudo. Então, fiquem sempre atentos aos e-mails do colegiado. E também no site da UFES sempre tem lá a questão de edital que está aberto. E geralmente é pelo PIBIC, né, ou PIVIT, que é o PIIC que as meninas falaram também. O PIBIC é quando tem bolsa e o PIVIC é quando é voluntário. E tem também o PIBIT, que é o Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico. Esse também tem edital, sempre tem vagas remanescentes e também está sempre disponível no site da UFES, quando tem edital aberto.
As habilidades aqui, né, não vou falar, porque as meninas já falaram muito bem, mas tem aqui também, caso vocês queiram dar uma olhada depois. E como o Bruno bem falou, né, sobre a questão do networking. Se você quer trabalhar numa empresa, fora e depois, aproveita a parte da IC, né, pergunta o professor que você quer fazer, se não tem como ele fazer esse link entre você e a empresa, porque você consegue já descobrir pessoas que você pode falar lá dentro, né? Desenvolver uma rede de contatos. Os principais financiadores das bolsas da UFES é a FAPES, a FAP, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, né, da própria UFES, o CNPq, e como eu já disse, as meninas também, pela própria UFES, no edital do PIIC. E eu, e como as outras meninas também, acho que a Bela, né, a gente trabalhou pela FAPES, só que a gente não colocou pela FEST, quer dizer, a gente só não colocou ela aqui porque ela não é um edital que abre sempre, né? Geralmente é os laboratórios que recebem essa demanda ou os próprios professores, então não é algo que abre edital. Então, por isso que ela não está aqui, mas ela também financia muitas bolsas, né? Porque a FEST, ela faz esse contato direto com as empresas e contrata pessoas para fazerem os projetos. Como eu falei, ficam sempre atentos aos e-mails do colegiado e da UFES, pois tem todas as oportunidades, são divulgadas pelo portal do aluno. Aqui também vocês vão encontrar coisas a respeito das principais áreas de pesquisa da engenharia ambiental, como a poluição atmosférica, recursos hídricos, gestão ambiental e saneamento ambiental. E aqui também sobre os laboratórios que a gente tem disponível. Então, vocês dão uma olhada. Alguns têm Instagram, outros têm Facebook, outros têm no próprio site da UFES, quando você procura lá pelos laboratórios, tem uma descrição a respeito de cada um. Então, vocês podem dar uma pesquisada e correr atrás dos professores também, que são responsáveis por esses laboratórios. E eu acho que é isso. Falei demais, até sem respirar. Se alguém tiver alguma pergunta, mas senão a gente finaliza aqui. Bruno, as meninas estão falando que o formulário está pedindo autorização. Eu vi a mensagem da Lívia, eu tinha tirado já a autorização, mas talvez ele está pedindo o e-mail da UFES, né? Não sei. Mas está tranquilo, Lívia, você pode mandar aqui o seu nome, eu já vi aqui que você está presente, eu preencho depois, tá bom? Bota o seu e-mail depois, para que não consegui. E as meninas também deixaram o contato delas ali, né? Se vocês não tiverem anotado, elas estão no grupo de WhatsApp lá, gente. Vocês só pesquisar o arrobinha delas lá, estão lá, e elas se disponibilizaram também a conversar com vocês, né? A Bela a respeito do LEMAC e tal, então aproveitem a oportunidade que foi dada a vocês, porque não foi dada pra gente, tá? Então aproveita. A gente aprendeu na força do ódio mesmo. Isso aí. Bruno, você quer falar alguma coisa para fechar? Não, para mim está suficiente. Parabéns de novo pelo evento. Obrigado às meninas que participaram aí, né, nessa noite de quinta-feira aí para engrandecer o curso da galera que está cursando e que está chegando. Vai ser bom demais seguir com isso para frente e bem-vindo ao pessoal que está novinho no curso. Boa noite. É isso, valeu, galera. Até mais, boa noite. Tchau. Boa noite.